Olha só que coisa interessante, verso 10 e 11. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, falando com Pedro e para os demais também, né? Não necessita de lavar senão os pés. Quem já tomou banho, né? Qual que era a cultura da época? A pessoa chegava na casa da outra com os pés empoeirados e... exatamente, a pessoa da casa recebia e lavava os pés da pessoa, né? Como Jesus fez. Então Jesus falou aqui, começando de novo verso 10, quem já se banhou, falando com Pedro e para servir os demais, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele usa aí um contexto cultural para falar de um contexto espiritual. Vós já estáis limpos, mas não todos. Referente a Judas Iscariotes. Mas ele não falou quem era, né? Verso 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, agora nós vamos finalizar aqui com alguns versículos, né, nesse trecho que são importantes para nós entendermos. Jesus disse aqui, olha só, no versículo, acompanhe comigo, 16. Em verdade vos digo, uma lição importante para nós, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticareis. Felizes vocês são, se vocês praticarem essas coisas. Então, o servo era maior do que o Senhor, o escravo era maior do que o Senhor? Não. O enviado maior do que o que enviou? Não. Então nós somos enviados do Senhor. Nós não somos maiores do que Ele. Nós somos enviados servos do Senhor. Então todo cristão que tem isso no coração, ele nunca vai se desobedecer, porque ele tem esse espírito de servo em sua vida. Porque às vezes hoje, irmãos, tem pessoa que fala assim: não, eu não quero ser obreiro, não. Obreiro só pega a bucha. Está escutando? Não, eu não quero ser diácono também, não. Diácono só pega rabo foguete. Aí vai ver, ele quer ser apóstolo, não sei o que lá mais, e por aí vai. Nesse momento que a pessoa fala isso que fala, a pessoa já está se separando de Jesus, porque ele foi servo, fez serviço de escravo. Esse é o problema. Então não tem ninguém maior. Maior é o Senhor, Ele é o mestre. O resto tudo é aprendiz. Não é verdade? Pastor, mas lá em Efésios fala que um dos dois ministeriais, um dos dois, né, é de mestre. Sim, mas é mestre, mas é servo também. Porque mestre dos mestres mesmo é um só, Jesus Cristo. O resto tudo é servo. Todos nós aqui somos servos. Essa é a realidade. E quanto mais nós servirmos, nós somos engrandecidos pelo Senhor. E nem todo mundo tem essa visão, né? Mas é o que Jesus estava dizendo também. E Ele fez isso, né? Então nunca queira ser maior do que ninguém. Queira fazer o que Deus te levantou para fazer. Pronto. E sinta-se feliz com isso. Pastor, lá pelo dado também, naquele momento que da vida de Pedro também, ele se engrandeceu, porque Jesus que tinha falado com ele, que Deus que tinha, que o Espírito Santo de Deus que tinha revelado a ele quem era a pessoa de Cristo Jesus. E depois Jesus vai e fala que sobre Pedro ele edificaria a igreja dele, né? E mais na frente Pedro, se achando superior, quando ele vai depois dar uma ordem falando que não ia acontecer nada de mal com Cristo Jesus, ele foi repreendido. Exatamente. É um dado importante esse que o amado irmão Gelson disse. Achando que era superior, talvez, mas ele não era. Ele cresceu. Ele era o servo, né? Porque naquele momento ele foi exaltado. E às vezes entre você ser exaltado e ser abatido há uma linha tênue. Cuidado com isso.
O que é isso, pastor? Eu vou ter tocado nesse assunto. A participação é importante nesse aspecto. Às vezes o cabra é usado por Deus para expulsar um demônio, ou para revelar algo, ou para curar alguém, alguma coisa assim, algum dom, né? Espiritual se manifestar. Aí, em vez de ele ficar mais humilde para Deus usar mais, aí ele cresce. Aí logo na sequência, se ele não vigiar, o inimigo, ó, dá de novo. Quanto mais usado a pessoa é, ou usada ela tem que se tornar mais humilde. Esse é o segredo. Entendeu? Então, esse aí. Então, esse é o ensinamento aqui que eu queria passar para os irmãos também. O irmão Gelson falou sobre a profecia, está aqui no 18, irmão Gelson. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim um calcanhar. Salmo 41. Aqui está a profecia. Eu falei que estava nesse bojo aqui, né? Nesse contexto. Então estava tudo profetizado. Glória a Deus. Judas cumpriu o seu papel. Jesus disse também, aqui está uma questão, uma palavra que foi para Judas e é para qualquer traidor. Ai daquele por quem o Filho do Homem será traído. Melhor teria sido para ele que nem nascesse, que nem tivesse vindo ao mundo. Então a pessoa trai, mas o que aguarda no traidor é uma punição severa. Então, vamos lá. Agora aqui, um outro ensinamento. Verso 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Mais uma vez. Ele ficou angustiado, ele ficou perturbado, Jesus, no espírito. Ele acabou falando. A pessoa, quando está muito angustiada, o que acontece? Ela fala: desabafa. Jesus aqui era homem também. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Mas ele podia falar quem? Senão os discípulos davam um jeito em Judas ali mesmo, né? Tinha que deixar que estava reservado, para ele estava escrito, né? Então olha só, verso 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Não fala quem é. Provavelmente era João, o discípulo amado. Provavelmente é uma forte indicação, de acordo com outros trechos também, vou falar agora para não atrasar, que é uma referência a João. Estava ali, né, com Jesus. Exato. Para estar ali reclinado no peito do homem, tinha que ser chegado, né? E João conhecia esse caminho, né? Do peito de Jesus. Então vamos lá. Versículo 24. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta se é João esse, né? Se era ele. Pergunta para ele quem é o que vai trair. Aí João vai e pergunta para Jesus. Aí Jesus fala para João: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Aí Jesus vai e molha o pedaço de pão e dá a Judas Iscariotes. Mas eles não perceberam. Eles não perceberam porque não era para que eles percebessem naquele momento, né? Certamente. Aí verso 27, e após o bocado, 27, imediatamente entrou nele Satanás. O diabo lá colocou na mente dele. Aqui o diabo já entrou nele. Então o cabra, se não vigiar, o diabo coloca um pensamento. Se o cidadão não vigiar, o diabo entra nele. E aí, vai tirar depois é mais difícil. Então vigia com isso. O diabo, revelação de Deus para nós. Primeiro ele lança os pensamentos. Se os pensamentos, eles encontrarem espaço na mente da pessoa e a pessoa absorvê-los na mente, é um caminho aberto para o diabo tomar posse, como ele fez com Judas Iscariotes, né? Então vamos lá. Ainda a continuidade do verso 27. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz depressa. Vai lá, vai me entregar depressa. Mas ninguém viu, né? Ninguém entendeu naquele momento. Os
os discípulos não entenderam, né? Porque não era para eles entenderem. Verso 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe disseram isso. Por que Jesus disse isso para Judas? Né? Verso 29. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Eles pensaram até uma outra coisa. Jesus havia falado para Judas comprar alguma coisa para a festa ou para dar alguma coisa para os pobres, né? Como diz aqui, verso 30, ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Que coisa, irmãos. Mas é interessante, fala aqui nos versos 31 e 32, estamos caminhando para encerrar. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi, verso 32 agora, e o 31 e 32, foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. O que é isso? É um assunto aqui interessante para o nosso aprendizado. Como que Jesus glorificou a Deus? Vamos interagir um pouquinho aqui, rápido. Quem pode me dizer? Como Jesus Cristo glorificou a Deus? Jesus Cristo glorificou a Deus obedecendo a Deus aqui na terra até a sua morte. Ele glorificou a Deus. E quando ele ressuscitou, Deus o glorificou. Amém. Qual é a revelação? Quando você obedece a Deus por toda a sua vida, você está glorificando a Deus aqui na terra. E você vai morrer com Deus. E um dia você vai ressuscitar como Jesus e vai receber um corpo glorificado, porque Deus te glorificará também. Olha esse entendimento. Olha que revelação. Pega isso aí. Você glorifica a Deus com a sua obediência até o final. E você sendo obediente até o final, você vai morrer, se Cristo não vier até lá, e um dia você vai ressuscitar para receber o corpo glorificado, e Deus, com esse corpo, te glorificará. Olha que coisa, revelação bíblica, né? Vamos continuar. E o que nós temos que fazer para não andarmos pelo caminho de Judas? A receita, leia comigo, quem puder. 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O problema de Judas foi porque estava profetizado, e ele também nunca amou Jesus. Judas era aquele cidadão, ele tomava conta da bolsa, da parte financeira. A Bíblia diz que ele era ladrão, né? Ele roubava também. Então Judas era aquele camarada que andava com Jesus na comissão de Jesus ali, naquela comitiva, mas com a mente mercantil, com a mente financeira. Aí quando ele foi ver que no final das contas Jesus estava caminhando para a cruz, opa, não é isso que eu estava esperando. Eu estava esperando o Messias que, né, nos ia libertar de Roma e nós ficaríamos bem. E eu cuidaria da parte financeira do nosso novo rei. Mas esse rei agora está para ser crucificado. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um dinheiro em cima desse homem. Foi lá e entregou. Já estou. Todas as pessoas que querem tirar proveito da obra de Deus com a mente mercantil vão se dar mal no final. Judas é um exemplo disso. Quando ele viu que Jesus estava caminhando para o seu primeiro final, ele pulou do barco. Vamos usar esse termo, né? Saiu e foi entregado. Qual foi o preço? 30 moedas de prata. E o que aconteceu? Depois a Bíblia fala que ele teve remorso. Mas o remorso dele, eu creio que não é arrependimento. Às vezes você fala de remorso como sendo arrependimento. Mas no caso de Judas, quando a Bíblia fala que ele teve remorso, depois do que ele fez traindo Jesus, né? E ele lançou lá as moedas, né, para o santuário, para aquelas autoridades pervertidas. E quando ele falou com aquelas autoridades, sabe o que elas falaram com ele?
Floresceu. Traidor assim. As pessoas instigam ele a trair. Quando ele cai, está lá no buraco. Os mesmos que tramaram com ele a traição, viram para ele: se vira, floresceu. Irmãos, a gente precisa de aprender por causa disso, né? Por causa do que a Bíblia nos fala. Depois que os homens falaram, a Bíblia diz, as autoridades que tramaram com Judas Iscariotes a traição de Jesus, aí ele atirou aquelas moedas para o santuário. Por quê? Porque ele viu que o que ele tinha feito foi uma coisa assim, sem volta, com raiva, o problema é seu. Aí ele atirou as moedas e foi fazer o quê? A Bíblia fala? Se enforcar. E ele se enforcou e morreu. E com aquele dinheiro as autoridades compraram um campo que foi chamado de campo de sangue, por causa do que aconteceu. Então, trair Jesus é bravo. Quando é que eu traio Jesus, pastor? Quando você trai alguém inocente. Vamos ter cuidado com o espírito de Judas Iscariotes. Os pensamentos que o diabo lançou em sua mente. E esses pensamentos entraram e ele se tornou um traidor. O diabo lançou pensamentos, entrou nele, ele fez o que ele, infelizmente, fez que a Bíblia narra. E o que sobrou para ele? Uma tragédia. Mas para encerrar, o irmão Gelson falou o quê? Que Pedro também quase que entrou numa coisa parecida, né? Só que Pedro, ele não tramou a traição de Jesus como Judas. Judas tramou, combinou. Pedro ele traiu já. Pedro ele negou, na verdade ele usa a palavra traição para Pedro, negar, né? Pedro negou porque era um momento ali que eu creio que qualquer um de nós, irmão Gelson, negaria. Porque se ele confessa, cruz nele. Aí, né, ele negou, e Jesus disse que Pedro negaria também. E nem por isso Jesus disse que ele deixaria de ser apóstolo. Porque Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. Um sentimento, né, que é um sentimento ruim, mas que não chega a ser um arrependimento. E Pedro teve arrependimento, é diferente, tá? Essa é a questão. Pedro falou que ia morrer com Jesus. O que Jesus falou para ele? Pedro, se for preciso eu morrerei contigo. Isso não vai acontecer e tal. Hoje mesmo, negarás 3 vezes. Pedro, antes que o galo cante, tu 3 vezes me negarás. E ele negou 1, 2, 3. Quando ele nega a terceira, o galo canta. Quando o galo canta, o homem foi chorar. Ele viu a palavra do mestre, né?